Olá, meus irmãos, tudo bem? Essa semana tivemos uma dificuldade, né? Não pudemos fazer a terapia com Deus, mas eu não queria deixar vocês sem nada, sem uma palavra, né? Sem algo para apresentar para vocês que pudesse trazer alívio para a sua semana, que pudesse trazer uma reflexão, né? Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu havia preparado para segunda-feira, mas eu vou de uma forma mais rápida, mais sintetizada, para não tomar tanto tempo e o vídeo não ficar tão longo, né? É importante esse contato, né? Mas olha só, nós vamos estudar o livro de Marcos, né? Iniciar. E eu ia falar para você sobre Marcos 1. Né? Então o livro de Marcos é um livro muito interessante, né? Onde que o autor desse livro, na verdade, é João Marcos, né? E o João Marcos ele foi um discípulo de Paulo e depois ele foi discípulo de Pedro, né? E a época é 65 depois de Cristo. E aí o que que acontece? Por que que acontece então a publicação, né, a divulgação dessa carta? Então, na verdade essa carta ela foi escrita, mas ela foi escrita tipo assim, os fatos que Pedro narrou para João Marcos, que é o possível autor da carta, é, Pedro narra para ele os fatos. Então ele redige essa carta. Só que o que acontece? Tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro haviam falecido já. E essa carta foi escrita para a igreja que estava em Roma. E essa igreja ela é composta tanto por judeus quanto por gentios. Então, viu-se da necessidade de ter algo para explicar a relação sobre Cristo, porque o gentio ele se converteu e às vezes poderia trazer algumas heresias. E para que as heresias não tomassem conta da igreja, essa carta foi escrita. Não é assim com a gente também? Por exemplo, quando a gente conhece a Cristo, ou quando a gente começa a entender sobre a palavra, às vezes a gente tem alguns hábitos que a gente não muda, ou às vezes a gente tem uns conhecimentos que a gente acha que aquilo é certo e começa a trazer. Então precisa de ter sempre alguém nos orientando, nos trazendo a luz da palavra para que a gente possa entender. Então foi isso que foi escrito aqui. Essa carta, então, na verdade, ela é dividida em 4 partes, né? Você vai ver que o livro todo, primeiro, ela trata o seguinte, fala muito de João Batista também, e a apresentação de Cristo como o Messias, né? Ele como o Salvador, né? Ela tem ali no caso também dividindo esse anúncio para 3 grupos, para os discípulos, né? Para a multidão e para a oposição, que seriam o que os religiosos da época, né? Os fariseus, né? Aqueles que eram contra Jesus, né? Os judeus radicais, vamos colocar assim. E depois ela tem foco nos discípulos, né? E apresenta Jesus então como rei, aonde Jesus então vem para entrar em Jerusalém rumo à cruz, que seria a nossa redenção, aquilo que iria possibilitar então o acesso de Cristo, né? Então o João Marcos apresenta então Jesus, né, como sendo o Messias, né? Esse que viria para nos salvar. E aí o João Marcos ele usa muito Isaías, porque Isaías é aquele que profetizou a respeito de Jesus. Então ele fica ali muito preso dentro disso de Isaías. Ele acreditava nas profecias de Isaías, né? E aí Pedro então começa a narrar para ele essas condições, né, os fatos, e ele junta também com as profecias de Isaías. Apesar de Pedro ter relatado essa carta, ter ditado essa carta, era para ser a carta que falasse mais das qualidades de Pedro, mas é o contrário. Pedro ele mostra também os seus maiores defeitos aqui. Né, os maiores defeitos de Pedro estão expostos nessa carta. Isso é um sinal de muita humildade. Precisamos também aprender com Pedro. Então, o versículo 1 diz assim, olha só. Versículo 1 a seguir. O título é João Batista prepara o caminho. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Ele cita Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas, caminhos retos para ele. Assim então surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha
toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo e usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestres. E esta era para a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. A gente olhando por aqui, exatamente aquilo que eu falei, João Marcos fala sobre João Batista apresentando Jesus. Mas uma coisa que a gente precisa aprender com João, e a gente pode olhar para ele e aprender muito com ele, é a relação das emoções dele com relação a um lugar, né? Você saber qual é o seu lugar é muito importante, né? Você saber para que você nasceu, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado dentro no reino de Deus, isso é muito importante. Porque isso não vai te fazer cobiçar lugares que não são seus. Isso não vai te levar a um lugar de desejo do lugar do outro. Né? Cada um fica no seu lugar, né? Cada um fica de acordo com as suas habilidades, com aquilo que foi chamado. E o interessante que João demonstra muito bem essa relação do saber do seu lugar. Ele não puxa para ele. Ele diz o contrário, ele fala assim: vai vir um depois de mim. Eu tô aqui só como abrindo estradas, iniciando, apresentando, porque vai vir um depois de mim, que esse que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Olha só, isso aqui é muito interessante, porque quando João cita isso, tem um contexto da época. O contexto da época era que o discípulo ele andava com o mestre, mas quem era aquele que desamarrava as sandálias não era o discípulo. Essa não era uma função do discípulo. Essa era uma função de escravo. O escravo vinha, tirava as sandálias e lavava o pé do mestre. Isso era um trabalho inferior, entre aspas. Era o trabalho do escravo. O discípulo não fazia isso. Mas aí olha só que coisa interessante. Ele diz que o seguinte: eu sou tão insignificante nesse contexto. Eu simplesmente sou aquele que estou aqui anunciando o meu Senhor. Eu sou pior do que o escravo. Eu estou abaixo do escravo. O que ele queria mostrar aqui? Que ele não era nada. Ele não era ninguém. Porque nós somos assim. Como pessoas nós temos os nossos valores. Mas no reino de Deus somos todos iguais. Então não tem por que um é pastor, o outro é professor, está acima. Todos nós estamos no mesmo patamar. E Jesus nos deixa isso muito claro. Ele começa a trabalhar isso nessa relação aqui e ele nos dá uns exemplos muito interessantes. Sabe? Porque eu estou procurando aqui a referência que Jesus, para frente, o que Jesus demonstra é que ele faz o serviço de escravo. Ele reúne todos os seus 12 discípulos, coloca sentado, tira a sandália dele e lava os pés. E por isso que Pedro nesse momento diz: de jeito nenhum, se o senhor lavar meu pé, o senhor tá doido. Isso é serviço de escravo. O senhor não vai fazer isso não. Eu que tenho que fazer. E aí Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, estamos juntos, todos no mesmo nível, todos no mesmo patamar. Né? Então, dentro disso, e aí essa profecia de Isaías, né, quando ele cita aí a Isaías, né, ele vai mostrando que o seguinte, que existe uma profecia e que existe um trabalho onde ele cria isso. Né? O versículo que eu citei é João 13, onde Jesus se abaixa e lava os pés dos discípulos. Jesus nos dá o exemplo que cada um de nós é um servo. Cada um de nós estamos aqui para servir uns aos outros, porque isso é servir também a Deus. Entende? Então não adianta nada o sujeito falar que ele é fervoroso, que ele é crente, que ele é teólogo, que ele lê a Bíblia, porque ele faz 350 dias de jejum, se ele não estiver servindo o seu irmão. Cada um de nós somos servos. Então esse é o maior exemplo que Jesus nos deixa, que ele é aquele que é o servo. Que ele é servo que veio para nos servir e servir mais ainda, porque veio nos servir com a sua própria vida, entregou a vida para que pudéssemos ser salvos, né? Então pense só, ele começa então falando aqui o princípio do evangelho de Jesus,
né? E quando a gente olha aqui nesse discorrer, o que acontece? O evangelho, ele era um estilo literário, ele era um estilo de escrita, e ele era como se fosse um boletim de notícias aonde eram dadas as boas novas. Então aqui, quando a gente vai olhando isso, lá no versículo 15, se você for lendo aí, ele vem falar qual é a notícia que esse boletim vem trazer. O boletim vem trazer para nós uma notícia para mim, uma notícia para você, para nós que não éramos judeus, que éramos gentios, estávamos condenados à morte e ao inferno. Então Jesus ele vem. Jesus ele era um judeu, mas ele não ficou dentro da sinagoga. Ele saiu para fora das sinagogas e foi para evangelizar aqueles que não tinham condições alguma de ser religiosos e ser judeu. Porque ser judeu era muito caro, né? Ele tinha que pagar as ofertas, ele tinha que dar as ofertas, ele tinha que contribuir, né? E essas contribuições eram pesadas, né? Primeiro que o judeu pagava 40% de imposto para Roma. Depois, fora isso, tinha os dízimos, né? Me parece, eu não lembro muito bem a conta, mas ficava algo em torno de 16 a 20% simplesmente do salário para o judeu sobreviver, porque o resto ele tinha que contribuir na sinagoga. Então ele tinha que pagar o dízimo, que é 10%, mas não tinha só um dízimo, eram vários dízimos. Ele tinha que contribuir também com 3% do salário para a festa tal, para a festa da colheita, porque eles tinham várias festas e cada pessoa tinha que contribuir. Então aqueles que eram miseráveis, excluídos, as prostitutas, não é porque Jesus compactuava com o pecado, não, era porque eles estavam numa condição que eles não tinham como mudar de vida. E Jesus então ele vai levar para eles uma notícia, e esse evangelho ele vem trazer essa notícia, que no capítulo 15 ele traz isso para nós, que é: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, Jesus vem dizer o quê? Você que é gentil, você que não é judeu, você está condenado. Mas eu vim trazer uma notícia. Eu vim trazer uma notícia que existe uma forma, um novo jeito que você pode ter acesso a Deus. Que esse jeito vai te possibilitar então a ter acesso a Deus. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia que o evangelho vem trazer para nós, né? Então Jesus começa ali, depois já no 15 ele está assim, né? Mas o que acontece? Jesus vai, ele é batizado, né? João Batista batiza, e vem a confirmação, como a gente já estudou um pouco disso aqui, né? Vem a confirmação daquilo que vem um sinal como pomba, né? É o Espírito Santo que desce sobre ele para que o judeu creia, porque tinha uma necessidade do judeu acreditar, porque eles não acreditavam. Vem sobre pomba e depois vem uma voz que dizia: esse é meu filho a quem me compraz. Então percebe que Deus ele não chama Jesus de profeta, nem de pastor, nem de missionário, nem de rabino, nada disso. É filho. Jesus é o Filho de Deus, precisava de ter uma confirmação. Então quando essa confirmação acontece, Jesus então começa a chamar os seus discípulos aí, você pode ler a partir do versículo 14. E uma coisa, aí ele anuncia isso, né, que o reino de Deus está próximo, e aí ele vem com uma coisa muito interessante, ele andando pelo mar, então ele começa a fazer o seu processo seletivo. Quem é que vai fazer comigo esse trabalho, esse ministério que eu preciso de fazer? E ele vem e chama. Ele está andando à beira do mar, no versículo 16 aí. Então andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e o seu irmão André lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E ele disse: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Observe uma coisa aqui que é muito interessante, é que eles estavam lá pescando, eles eram pescadores, e Jesus convida-os para ser pescadores de homens. Isso é porque Jesus ele vai usar as habilidades que nós temos. Ele vai usar as suas habilidades. Eu não sei quais são as suas habilidades, mas você sabe. Às vezes sua habilidade é fazer um bolo. Se você sabe fazer bolo, isso pode ser usado por reino de Deus, né? Através do bolo você vai fazer o evangelho. Deus não vai mudar isso. Ele não vai te transformar em uma outra pessoa. Ele vai pegar você e você como que você é. E ele vai trabalhar isso para que você use essas habilidades que você tem. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma habilidade de persuasão. Enganador, engana as pessoas, né? Chega cheio de 71, passa lábio nas pessoas e aplica lá um estelionato, sei lá.
Deus usa isso. Que isso, você tá ficando doido? Deus vai usar um estelionatário? Claro que ele usa. Ele transforma essa pessoa. Agora, essa lábia que ele tem para enganar, ele vai usar a mesma lábia para apresentar o evangelho. Ele vai ter a mesma eloquência que ele tem para atrair a atenção das pessoas, para atrair a atenção para o evangelho. Deus usa aquilo que você é. Às vezes você é professor, professora, então Deus vai usar o seu dom de ensino para que você dê aulas, para que você treine outras pessoas para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Olha que coisa maravilhosa e fantástica. Então Deus, ele vai trabalhar dentro daquilo que você é e daquilo que você tem como conhecimento. E aí ele continua indo, né? Ele vai trabalhando dentro dessa relação, né? Que ele vai convidando os discípulos. E aí o que acontece? Ele vai chamando, né? Ele fala isso, né? Porque Deus muda o propósito. Deus não muda você, ele só muda o seu propósito. Cada um de nós precisa descobrir qual é o nosso propósito, né? Qual é o seu propósito no reino de Deus? Para que você foi chamado para esse reino? Qual que é a sua finalidade, então, nesse mundo, tá? Nesse mundo, para que você está aqui? Será que é só para trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir e morrer? Ou será que tem algo mais? Então esse propósito é o que você precisa descobrir, porque na hora que você descobre o seu propósito, você tem paz. Aí você acalma o seu coração e fala, eu sei para que eu vim, e eu sei para que eu nasci, e é isso que eu vou fazer, e é isso que eu amo fazer, ok? Então ele continua indo, né, pouco adiante ele vai chamando os outros, né, vai convidando os outros. Para não tomar tempo, eu já vou passar para frente, aonde que ele chega então, e ele, no versículo 24, pode ser o 23, o justo naquele momento na sinagoga, o homem possesso do espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és santo homem de Deus. E aí Jesus disse, cala-se e saia dele. Repreendeu Jesus o espírito imundo e sacudiu-o violentamente e saiu dele gritando. E todos ficaram admirados e perguntavam, o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade, sabe o que é isso? Quando você descobrir o seu propósito e quando você começar a usar o seu propósito, as pessoas vão ver tanta mudança na sua vida que elas vão falar, o que é isso? O que é isso que essa pessoa está fazendo? Isso cria admiração nas pessoas. Vai ter pessoas falando mal de você, isso é certo, isso não tem jeito. Se você não quer que falem mal, você não pode fazer nada. Mas sempre quando a gente começa a fazer alguma coisa, alguém vai falar mal, alguém se levanta, porque isso traz incômodo. É o que é isso? O que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está ficando doida, fazendo vídeo, fazendo grupo, fazendo coisas, misturando as coisas. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Quando o milagre começa a acontecer na sua vida, todos perguntam o que é isso, né? Então, dentro disso, Jesus pega e ele vai e ele começa a fazer curas, que você vai ver aqui, mas depois ele faz uma coisa, aí vem a questão do nosso grupo, porque é por isso que a gente tem um grupo aqui, porque Jesus pega todos e vai então para a casa de Simão, Pedro e André, e quando chega lá, a sogra de Pedro estava doente, e aí na cama com febre, e ele cura ela, e ela começa então a servi-los, né? E aí olha para você ver, anoitece, e lá no versículo 32 fala que o seguinte, a cidade toda reuniu à porta da casa, e Jesus curou a muitos, e sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Não permitiam que eles falassem porque eles sabiam quem ele era. Os demônios sabiam que Jesus era o Messias. Jesus não queria que isso fosse divulgado, porque se fosse divulgado, a morte dele seria antes do tempo estabelecido por Deus. Então precisava de se resguardar. Por isso que ele sempre fala assim, vai, não conta. A pessoa não aguenta, quando ela conhece Jesus, ela acaba contando. E aí olha só que interessante, quando a gente começa a fazer o ministério, quando você começar a abençoar, a trabalhar com as pessoas, automaticamente a cura vem para você também. Porque você também começa a achar seu propósito e você tem paz. Mas a cidade toda começa a te procurar. As pessoas começam a vir até você para que você fale com elas, para que você traga alívio, sabe? E aí, mas olha o que interessante. Imagine que está tendo um avivamento na sua igreja, ou na sua casa, ou no caminho, no seu trabalho, onde está tendo uma festa, a pessoa está sendo curada, tudo está acontecendo. E olha que interessante, o que Jesus faz? Jesus pega e fala assim, ele só some. E todo mundo começa a procurar Jesus, aonde está Jesus, onde está Jesus? E Jesus está lá quietinho, no cantinho dele, some. E Pedro acha e fala, Jesus, tá todo mundo te procurando, cadê você, Jesus? Estão te procurando aí. E ele fala, eu vou para mais para frente, chama o pessoal e vão para frente para orar.
Sabe o que Jesus quer mostrar aqui? Que a gente não tem que estar disponível o tempo todo para todos. Nós não temos que estar disponível para atender todos os desejos e necessidades das pessoas. A gente atende até quando a gente dá conta. A gente faz aquilo que a gente consegue. Cada um tem que fazer aquilo que consegue. Mas mais importante que isso, nem mesmo o seu ministério pode te impedir de ter um relacionamento íntimo com Deus, um momento a sós com Deus. Se Jesus, o Rei dos Reis, precisava de minutos para estar só, você imagina nós, meros mortais, né? Então cada um de nós precisa desse lugar, precisa de ter um momento com Cristo, um momento a só com Deus. É o momento da oração que você precisa tirar, seja 5 minutos, 10 minutos. Não adianta você querer entender todo mundo. Falar, eu não tenho tempo por causa do meu trabalho. Eu não tenho tempo que eu tenho que fazer, cuidar do meu marido. Eu tenho tempo que... Você vai ter que aprender a administrar seu tempo. Mas você tem que tirar uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para você e Deus todos os dias. Porque Jesus fez isso e ele precisava. E ele saiu e foi para um lugar deserto e ficou orando. Então Simão e seus companheiros foram procurar, é aquilo que eu disse, né? Então eles estavam procurando, todos estão procurando. E aí, olha o que Jesus faz. Ele fala assim, ó, eu já sei que eu tenho um propósito e eu já tá na hora de executar o meu propósito. Então ele vira e fala o seguinte, aqui, deixa esse pessoal aí que tá tudo avivado e beleza, eles vão fazer aí. Agora nós vamos andar para frente. Eu vou para outros lugares, porque é para isso que eu vim. Eu vim para andar por aí, para pregar para todos, para alcançar muita gente. Esse é o meu propósito, esse é o seu propósito. É por isso que você está aqui nesse grupo, é por isso que você está aqui vendo esse vídeo, porque você tem um propósito e o seu propósito é isso, é apresentar essa boa notícia. A notícia que existe aquele que veio para trazer para nós a salvação, para trazer alívio para as nossas almas. Né? Então, depois ele cura leproso, né? E demonstra muita compaixão. Você lê o capítulo todo aí, né? E uma coisa interessante nesse versículo 44. No 40, um leproso se aproximou deles, suplicou de joelhos, se quiseres pode me curar. E Jesus disse, cheio de compaixão, eu quero. Então estendeu a mão, tocou nele e disse, seja purificado. Sabe, aquele homem leproso, ninguém tocava nele. Aquele homem ele era condenado a um mundo sozinho. As pessoas não podiam tocar, porque quem tocasse fosse impuro. Mas Jesus toca. Jesus não tem medo da sua impureza, não tem medo do seu pecado, não tem medo da sua vida, não tem medo de nada disso. Ele toca. Ele não tem medo de ser contaminado. Pelo contrário, ele é aquele que purifica. Né? Então, quando isso acontece, Jesus se despediu e foi, né? E falou com ele severamente. Não conta para ninguém, mas ele conta. E deu para ele uma ordem, que isso é muito interessante. Ele falou assim, vai até o líder da sinagoga, vai até ao religioso, né? O sacerdote, e apresenta para ele, para que ele te dê o diagnóstico de cura. Sabe? Aquele que condenou, aquele que te apontou a enfermidade, aquele que te deu o diagnóstico, é aquele que também vai te falar, tá curado. Entende? Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, né, que você pense sobre isso. Né? Não estamos dispostos a todos, mas estamos à disposição do reino de Deus e do serviço do Senhor. Atendemos o máximo que a gente conseguir. Mas nada pode nos impedir de ter um tempinho com Deus, um relacionamento com Deus, porque é esse tempo com Deus é que vai fazer o todo muito. É claro que a gente vai pregar mais, evangelizar mais, conviver mais com as pessoas, relacionar mais com as pessoas, né? O relacionamento, como Jesus foi para a casa de Pedro, né? A gente vai fazer mais isso. Mas existe uma retaguarda, a necessidade de você tirar tempo a sós entre você e Deus. Que o Senhor te abençoe e que a sua semana seja próspera e abençoada. Em nome de Jesus.